Eu acho que os comentários ainda iam ser feitos, talvez alguns. Não, não, não acabamos o 9. Nós vamos Acabamos? começar Acabamos. nesse. Acabamos sim. Ixi. Vamos começar o 9. Peguei o Ah, livro isso aí, é o errado. 9 que nós vamos É, começar. É, acabamos o vamos. 8. Ah, então, tá. Eu te agradeço, Senhor, mais um dia que nasce, pelo sol que desponta Eu peguei na já 50 janela, anos com seus depois. raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, trabalho em cada parte, pelo lar, Cadê o pelo vídeo? pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta na janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, o trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Ô, gente, Fala, Pepeta. não, é porque vocês falaram que acabamos o capítulo 9, Acabamos o 8. o 8. Pois é, vocês É, falaram 9, eu falei, não, vamos olha, começar o 9. ah, bom. Ai, 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 tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, que caminha, fitando o céu, que te sentiu, Mestre Jesus, tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio
ao sofredor, na tua cidade, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentiu, mestre Jesus. Laia, 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 laia. Bom, meus amigos, falta um minutinho, então eu acho que não vai dar para tocar outra música. Então sejam todos bem-vindos, né? Vamos nos preparar para começar nosso estudo. Glorinha, você gostaria de fazer a prece, a página de abertura hoje? Posso fazer, Pepita. Se espero que hoje a luz não caia, né? Mas vamos fazer Não, se a cair, lição 16. outra A pessoa gente faz. assume. Tá Pode bom. começar, Senhor Glória, por favor. Jesus, querido amigo, mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui reunidos em teu nome, pedimos que as tuas bênçãos possam nos envolver, a nós encarnados e a todos os desencarnados que conosco participam desse estudo. Que as nossas vibrações sejam amorosas, que possamos compartilhar, né, esse estudo com o coração pleno, né, de alegria pela oportunidade e que, mais uma vez, o nosso estudo atinja o objetivo, né, que é tocar os nossos corações, abrir as nossas mentes para todas essas realidades. Então, Senhor, obrigada, fica conosco, nos envolvendo agora e sempre, que assim seja. A lição hoje é a 20, né? Porta Estreita. Isso, isso. Então, livro Vinha de Luz, lição 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. E conquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé.
Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Gente, essa página, nossa, é realmente é o nosso espelho, né? Eu acho que todos nós já temos essa consciência de que ao reencarnar o espírito muitas vezes suplica, né, a oportunidade em situações difíceis, né, com lutas a serem enfrentadas, mas depois que estamos aqui, tudo que a gente quer é deixar de lado, né, o sacrifício, a luta e prefere e pede, né, que as coisas sejam facilitadas, né? E, e aqui é como o Emmanuel diz, né, que assim que a gente reconquista a oportunidade, né, de reencarnar, a gente quase sempre volta a procurar as portas largas, ou seja, a gente quer as facilidades, não é? A gente quer o comodismo, mesmo que isso implique no sacrifício de outras pessoas para que a gente possa ter essa vida, né, facilitada e e aquilo, né, pelo menor esforço, eu confesso que muitas vezes eu peço a Deus que afaste determinados cálices do meu caminho. Eu sei que isso não é uma atitude evangélica, nem uma atitude muito menos do espírita, né? Mas, enfim, é isso. E, e aí a gente vive na carne com uma série de exigências, né? Às vezes a gente tem conquistas, a gente conquista tanta coisa, né? Tem saúde, tem uma vida digna para viver, né? Em termos financeiros, mas a gente está sempre insatisfeito, né? A gente está sempre reclamando, achando que poderia ser melhor, né? E a gente não consegue olhar obstáculo como oportunidade de crescimento, quase sempre, né? E aqui ele fala, no momento, quando, é, no momento da doença, da enfermidade, tem um trecho aqui que ele fala, né? Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Aí é que vem aquela coisa, né? Se eu tivesse, se eu pudesse, tinha feito diferente, né? Eu queria, se fosse possível voltar, né? Como ele fala aqui, né? E aí a gente queria a oportunidade de ter feito diferente, né? De ter tido a oportunidade de fazer diferente. Mas quando a oportunidade chegou, a gente não aproveitou, né? E aí Emmanuel diz que é tarde, né, que nós rogamos sim a porta estreita, recebemos, mas na hora do testemunho a gente não foi capaz, né, de testemunhar, né, resistir, né? E, e aqui é o que Emmanuel diz, né? A gente se acomoda bem na porta larga, né? O conforto, enfim. Né? E aí ele diz que a gente volta a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ou seja, pelo que eu entendo, se torna muito mais difícil para nós o reencarne e às vezes muito mais difíceis as condições para a gente voltar, né? Mas são oportunidades, né, que perdemos e, enfim, eu olho essa página e
Aí eu me vejo muito aqui nessa situação. Podem falar. E aí, quem gostaria de falar? Eu também me vejo muito aí, Glória. Eu Com acho certeza, que todos nós, né? Eu acho que eu todos nós digo, nos vimos nessa lição. eu digo sempre, olha, vai ser muito difícil chegar lá e a gente se deparar com tudo que podia ter feito e não fez, e o que não devia ter feito e fez, né? Porque a tal história, agora que conheces, né, você tem mais responsabilidade. Então, a gente que está manuseando essas obras quase que diariamente, quando não é uma ou outra, estamos sempre fazendo permutas de reflexões dessa natureza. Então, o que é que nos impede de promover a mudança efetiva? É exatamente essa acomodação à porta larga que ele diz. É a multidão, né? A gente sonha com as possibilidades que o mundo oferece, sempre, né? Então, aquela velha história. Nenhum de nós diz assim, opa, que beleza, está chegando uma prova difícil, agora eu vou dar meu testemunho, vou me libertar disso. Não, mal começam a chegar as provas mais angustiantes, e eu vejo nisso as provas de cunho moral são as mais, aquelas que nos abalam, aquelas que colocam as pessoas que, a nós ou as pessoas a quem amamos em condições difíceis e que a gente não pode fazer nada, não é? Eu acho que isso, se a gente pudesse, a gente pedia para ajeitar, sabe? Vamos ajeitar, Senhor, dá para ajeitar, sabe? Dá para, porque afinal de contas eu estou me esforçando para ser boazinha e a gente sabe que não está sendo boazinha coisa nenhuma, né? Mas eu acho que no fundo, no íntimo, a gente tem esse tipo de raciocínio. Mas aí vocês podem dar o depoimento de vocês, que eu sei que já tem pessoas aqui que estão à frente, né? Estão à frente, né, Aninha? Tá aí firme e forte, né? Seguindo em frente da melhor forma possível. Não é fácil, não, mas a gente, né, vai daqui, vai dali, e a gente vai seguindo em frente, sempre buscando força no alto, coragem, mas é difícil, muito difícil. Bom, gente, tem 4 minutinhos, porque nesse grupo de estudo a página pode chegar aos 15 minutos. Então, se alguma de vocês quiser fazer algum depoimento, sintam-se à vontade. Ninguém quer falar nada? Então significa que vocês todas são vitoriosas. Eu acho que só eu aqui, Glorinha, Não, Babi, é Pepita, que a tem- carapuça serviu para todo mundo. Eu acho que é isso, Sem comentários. né? A gente vai ficar comentando o quê? Tem que refletir mais ainda, que a gente faz e não consegue chegar, né? A é, carapuça bateu assim, entrou na gente, com pois é. certeza. Bom, e aí eu sempre digo assim, e eu cada vez que eu olho assim para frente, digo, falta menos tempo, daqui a pouco não vai ter, eu vou estar assim, eu estou chegando assim, e aí não vai ter, não é? Pessoal que está aí jovem, ainda tem uma vida pela frente, Sim, aí tá, mas a- aqui assim a gente está na contagem regressiva, né? Vamos lá, Mônica. vamos, Dizem Verônica, que ó, já está em tempo para você. Você está na lista dos jovens. Você, Rosana, entendeu? é, É Ô, isso. fala, Verônica. é. Não, dizem que quando a gente chega lá, a gente percebe que é uma grama, como é que é? Deixa eu lembrar da frase aqui para eu não falar errado. Uma grama de arrependimento pesa mais que uma tonelada de sacrifício, né? Se a gente sabe, assim, intelectualmente, né? Mas no sentimento a gente ainda não quer ainda, né? Esse sacrifício, Essa porta. né? A gente não tem essa consciência efetiva
da nossa necessidade de sacrifício. Eu acho que é uma questão de maturidade espiritual, né? É verdade. Somos as famosas crianças que queremos a recompensa imediata. E a recompensa imediata são os interesses do mundo. O que é que o mundo pode nos oferecer, né? Infelizmente é isso. E embora a gente saiba que vai passar rápido demais, por mais que a gente ache que está demorando, mas vai passar muito rápido, muito rápido. E aí, quando a gente chegar lá e dizer assim, caramba, agora, né? A gente tem poemas falando sobre isso, né? Ah, se eu devia ter amado mais, devia ter vivido mais, devia ter feito, mas a gente não faz. Mas vamos lá, vamos refletir, rever essa página e vamos tentar buscar a porta estreita, porque olha, a larga é fácil, a gente já está em nós. E vamos para 2000 anos. No capítulo 9 são lembranças amargas. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa do final do capítulo 8. Ficou aquela coisa de, se vocês quisessem comentar alguma coisa, mas a gente também pode ir comentando à medida que vamos lendo, a gente pode ir retomando as lembranças, né? A atitude, o processo, tá? Então, quer começar, Rosana? Tem que abrir o som, Rosana. Pensei que eu tinha aberto agora. Posso começar? Uhum. Lembranças amargas. Logo após os penosos acontecimentos de 70 e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na sua vivenda confortável de Pompeia, longe dos bulícios da capital. Ali poderia entregar-se melhor às suas meditações. Para lá transportar então o velho político, todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. 2 libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura, e assim é que, no seu retiro, se mantinha ao corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, aí tem uma nota aqui: inventor e gráfico alemão, foi o primeiro no mundo a usar a impressão por tipos móveis por volta de 1439, e o inventor global da prensa móvel. Sua invenção permitiu a produção em massa de livros impressos e que era economicamente rentável para gráficas e leitores. A tecnologia de impressão de Gutenberg espalhou-se rapidamente por toda a Europa e mais tarde pelo mundo. Bom, ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos inteligentes que confeccionavam mais ou menos 1000 livros por ano. Públio, porém, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade que ele absorvera as melhores energias da vida. Ami- amiúda- Amiudadamente recebia também notícias de Plínio Severus por intermédio de amigos desvelados, confortando-se intimamente com as informações sobre sua conduta, embora digna, porquanto, pelos méritos conquistados nas Gálias, fora transferido depois de 73 para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistara posição respeitável e brilhante,
prosseguindo nas tradições da probidade paterna nos cargos administrativos do império. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar a esposa, nem aquele que o destino o compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. No íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos, contudo desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração. Galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, de maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual. Eu ia parar e dar um comentário, apesar desse panorama histórico e das situações. Foi mais uma descrição, né? O Públio foi morar em Pompeia, né? Com a Flávia, pelo que eu entendi aqui, né? E recebia informações e livros de amigos de Roma e levou dois escravos, não, dois libertos, né? Contratados para trabalhar para ele. E o Plínio parece que melhorou, né, a conduta, mas também não procurou mais nem a Flávia, nem o Públio, né? É, apesar de, pelo que eu entendi aqui, ele ainda queria, estava esperando, né, talvez o momento certo para voltar, pelo que eu entendi aqui, eu não sei, eu não me lembro ainda se ficou esclarecido a situação lá que o Saul planejou armou aquela cilada lá para pensarem que foi ele que matou o irmão, né? Ficou claro depois, eu não me lembro mais, que não foi ele? Não, ficou, quer dizer, nas investigações feitas pelo senador, pelo Públio, ele concluiu que o Saul havia sido O Saul. realmente o assassino, né, Eu não participei nesse dia. do, do, do irmão do Plínio, do Agripa, Uhum, uhum, né? E aí também ele já sabia que ele já havia se separado da Aurélia, que ele estava agora tendo uma vida digna longe das casernas, das uhum, tabernas, aquelas coisas todas. Porém, o problema dele é aquilo que é a frase que a Verônica falou. Ele se sentia, no fundo, envergonhado envergonhado. de voltar para casa. Então, ele Uhum, esperava ter uma posição de realce, de assim, para se sentir profissionalmente, digamos assim, recuperado, para poder apresentar algo, oferecer algo. Porque uhum, nesse ponto ele pensa como o Públio pensava, né? Quer dizer, as honras do mundo é que iriam reabilitá-lo, quando, digamos assim, aqueles corações que o amavam dariam tudo, né? A esposa, então, que vivia numa soledade profunda, e o sogro, agora cego e tudo, eles dariam tudo para que ele pudesse voltar e ofertasse simplesmente o coração, dizendo: Olha, errei, mas eu amo vocês, agora vou ficar aqui para viver por vocês. Ele não conseguia, né? Ele queria se, Ele estava digamos assim, esperando, eu acho, ter uma posição, de talvez, realce, de realce para poder voltar e mostrar, né? Olha como eu melhorei, não é isso? exatamente. É para ser mais aceito sem se envergonhar, talvez, né? Bom, É. é isso. Mas eu achei interessante a maneira quando ele coloca que uma casa impressora teria que ter no mínimo 100 escravos cultos e inteligentes, 100, para cada um poder editar, em média, 10 livros por ano, né? Porque ele diz que para editar 100 livros, né? Se seriam, não é isso? Não, Mil mil livros, livros, mil mil livros. Mil livros. livros Então, por ano. mas se você dividir 1.000 100 livros por escravos, 100 10 escravos, livros dá para cada 10, um, dá 10 por livros para ano, cada né? um, Um por mês, por ano. quase. É,
Então, a gente fica imaginando esse trabalho e a gente vê que aquela característica que eu tenho sempre falado do Públio, que é uma característica, nossa, como eu gostaria de ter essa característica da pessoa que não, em momento nenhum, ela se deixa abater, aquele ânimo. Você vê, agora estou cego, mas aí eu contrato dois libertos muito cultos, né? Ele diz extremamente cultos, para que possam ser os olhos e as mãos dele. Então, ele vai continuar fazendo as leituras dele, vai continuar atento ao noticiário, atento ao movimento político, não é? Porque ele era atuante por trás dos bastidores. Então, em momento nenhum, ele diz assim: não, agora está na hora de eu descansar, né? A gente vai ver que ele não contrata um liberto, ele contrata dois. Ou seja, para que eles possam dar conta do recado, porque ele era um homem muito ativo, desse movimento literário e dessa coisa da leitura, da instrução contínua, da mente ocupada, é algo que realmente assim impressiona. Isso estava já no Públio Lentulus, estava lá, né? Aí a gente vê hoje esse gigante eh, de trabalho ativo, mas ele já era lá, né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Não? Quer ler um pedacinho, Gracinha? Tem que abrir o som. Pronto. Corria o ano de 78, na placidez das paisagens formosas da Campânia. Enquanto Tibur representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do império. Em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na linda cidade, povoada de cantores e poetas ao pé do Vesúvio, e iluminada por um céu de maravilhas, cheios de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Públio Lentulus, agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver o interesse comovido e a sua alegria íntima ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações da sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador. Longas horas ficavam ali, no terraço amplo, aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos, como se as brisas da noite fossem sopros suaves de inspirações celestes, sob a luz branda das estrelas. Por vezes, Flávia fazia um pouco de música que lhe saía da harpa como um fulgurante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque, na sua arte, fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Para que... Dá uma paradinha, Gracinha, para comentar. Uhum. Então, aí aqui, nesses parágrafos, eles estão falando aqui da condição que eles viviam, só os três, né? A Ana, o Públio e a Flávia, naquela casa, numa cidade que parecia ser linda, né? E era uma cidade onde viviam pessoas da aristocracia, enfim.
É, eles viviam ali os três juntos, né? E se um dando ao outro o que tinha entendimento, e a Ana parecia ser a pessoa ali que, na verdade, quase que ajudava essa condução, né, do entendimento do cristianismo, de contar para eles o que ela tinha vivido nos anos anteriores todos, o aprendizado dela, e eles viviam ali numa situação de, acho que um momento até de paz, né, que vai anteceder aí as circunstâncias que vão vir depois. Os três se apoiando, né? Eu achei interessante aqui ele falar também que a Flávia cantava, né? A última frase que foi dita aqui é que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Sem dúvida, né? Isso, toda vez que a gente trata com cegos, a gente observa que eles têm aguçado outros sentidos, né? E as percepções deles são diferentes de nós que temos olhos para ver as coisas que estão em nosso entorno e dispersarmos, talvez. Mais ou menos foi o que eu tirei desse momento aqui. Era um momento de pequena paz, né? Depois de tudo que aconteceu antes, aquelas coisas dolorosas, a doença da Flávia, a cegueira o que o Plínio passou, né? Aquela violência toda, teve os olhos queimados, descobriu que o próprio filho foi quem teve que trabalhar naquilo, sem querer matá-lo. Enfim, todo esse sofrimento, né? Mas também de aprendizado necessário, porque aí ele aprendeu muitas coisas e ele pôde aproveitar do conhecimento da Ana também e estar junto com a filha, que também já tinha se cristianizado. É isso que eu entendi. Eu achei muito interessante, se vocês pararem para observar, a gente fala do culto no lar, mas o que eles faziam era algo semelhante a isso. Era um momento realmente de estudo e de reflexões profundas em torno do destino, da dor, do Cristo, né? E o Cristo ressignificando a vida deles. E aí o mais interessante é que a gente, em momento nenhum, a gente vê lamúria, nem do Públio, nem da Flávia, a gente não vê reclamações, a gente não vê aquela coisa mais eu me sinto injustiçado, mas não, mas a aprovação tem extrapolado, porque realmente, olha, se a gente parar para observar a sequência de provações, cada uma mais dolorosa que a outra, a gente poderia ver alguém abatido, alguém já esmorecendo, alguém, né, se sentindo desalentado, e em momento nenhum, a gente vê essas criaturas assim. E a gente pergunta assim, que mistérios tem por trás da vida e que investimento Jesus faz em torno dos vasos preciosos. Porque, repara, a, a Lívia, né, era um espírito puro, reencarnado com a finalidade primordial e principal de resgatar o Públio Lentulus. Independente do papel de mãe, independente do papel de amiga, do que ela fez, mas a missão dela. E ele diz isso no início do livro, que ela desce das paragens, né, angelicais, ela desce dessas paragens para resgatá-lo. Então, ela tinha essa consciência como espírito mais avançado, mais além, de que ele era o papel. Mas a espiritualidade não dá apenas a Lívia. A Ana, né? Congelou. Congelou. Continuando o que a Pepita estava comentando, né? Deu a Lívia, né? Que acompanhou a esposa desde o início e desde a época da Judéia aprendeu tantas coisas para terminar os tempos com ele, né? Com ele e com a Flávia. E o culto no lar deles era diário, e era o que alimentava, né?
Vai aí, Verônica, comenta aí. Não, eu achei só bonito também isso que ela estava comentando, que, que aqui naqueles momentos ele conseguiu, o senador, né, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho. Então foi nesses cultos, nessas conversas, que ele conseguiu meditar, porque como ele coloca aqui, ainda não tinha evangelho como a gente conhece hoje, né? Então eu Uhum. acho que Ana devia contar os acontecimentos, algumas coisas, e aí ele consegue assimilar, né? Porque aí ele coloca aqui, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do divino fundador. É como se no final da vida ele tivesse, enfim, assimilado aquilo, né? No Sim. coração, pelo menos uma parte, né? Tivesse É, fixado realmente. é bem interessante, né? É. É. Todos os dias eles pensavam, quer dizer, viviam para aproveitar esse momento de relativa paz, né? Para meditar tudo que eles aprenderam ao longo da vida, né? Um passar para o outro as experiências e essa confiança que eles tinham na Ana, que a Ana ficou, a escolha foi ficar a Ana justamente para esse amparo, né? Sem ela, talvez tivesse sido muito mais difícil. Com certeza. Sim. Pepita Bom, voltou aí. eu voltei aqui, mas tudo bem, Voltou? é, continuem. Vocês já devem ter falado, não vou nem continuar isso aí, que tenho certeza que vocês já devem ter comentado todo esse planejamento, né, de Jesus Uhum. para resguardar esses vasos preciosos, prepará-los para o amanhã, né? Então, que a gente possa ter. Quem gostaria quer continuar, Verônica, a leitura? Se eu cair, vocês dão um prosseguimento, por favor. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Uma noite, é aqui mesmo, né? Isso. É. Obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia em doces rememorações. Havia mais de 7 anos que quase todas as palestras versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza de sua doutrina, observada antes de tudo a precisa descrição, porquanto os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Em todo caso, invariavelmente, a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclama o velho senador em tom convencido: de mim para comigo, tenho certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo apreender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. Lembro-me, como se fosse ontem, do crepúsculo formoso em que o vi pela primeira vez ao longo das margens do Tiberíades. Eu também, murmurou Ana, não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo de suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era de uma de suas barcas que ele vinha solícito a atender às nossas rogativas. Eu paro ou continuo? Porque é um parágrafo um Eu acho que pouquinho. tem, não, acho que dá para pegar esse outro parágrafo aqui. Tá.
O que mais me assombra, dizia Públio Lentulus impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim nesses últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com as suas lições renovadoras, modificamos o conceito de virtude, que, para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Pode comentar. Aqui, né? Então, é interessante, né, que ele coloca aqui, obedecendo a um hábito de muitos anos, aquelas três criaturas faziam, digamos assim, esse estudo, né, essa conversação sadia, e ele coloca aqui que tinha mais de 7 anos que essas palestras, essas conversações ocorriam de forma reiterada, né? É, e ali eles estudavam mais detidamente, o que mais se falava ali era sobre a personalidade de Jesus, aqueles acontecimentos que já tinha, tanto no conhecimento da Ana, como já se tinha, de uma certa forma, se propagado, muito embora ainda não tivesse, né, os evangelhos propriamente dito, escritos. E a gente vê eu pelo menos vi uma certa semelhança com Paulo, né, de Tarso, porque, muito embora tenha uma distância aí, mas Paulo também teve que, por um certo tempo, ficar cego, né, para que ele pudesse se desprender um pouco do mundo exterior, fazer esse trabalho interno e precisou também da ajuda de Ananias para iniciar as suas reflexões. E aqui a gente vê que Públio também fica cego e esse processo, de uma certa forma, embora a gente veja ali que tinha relação com os fatos da vida pretérita dele, mas favorece essa introspecção e essa palestra mesmo, né? Esse estudo. E aí ele começa a falar, né, do que eles estudavam, né? E o que eu achei mais destaque aqui foi da observação de Públio, né? Que dele reconhecer essa personalidade de Jesus como um ser revolucionário, né? Que poderia ter ali feito um conluio com os judeus, com os sacerdotes ou com os templos romanos. E ele comenta, né, que ele acha admirável, porque embora ele não tenha estudado, não seja doutor da lei, não seja não tivesse nenhum título ali, ele tinha o poder ali de transmitir essas energias, essa palavra, sem causar, né, sem constranger quem não tinha ainda condição de entender, e conseguia hipnotizar essas massas, né? Hipnotizar, que eu digo assim, conseguia envolver, né? Como que ele coloca aqui, estava como que ungida de uma graça divina. Então, acho que é isso. Completem aí. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, e Fazer aqui algum... ele percebe, né? Desculpa aqui te cortar, mas é porque eu tinha marcado aqui e não vi. Ele percebe que ele consegue já ter a percepção de que Jesus marcaria a história da humanidade, né? Porque ali, eu acredito que poucas pessoas
poderiam ter ou conseguiriam ter essa percepção, e Públio já conseguia ter essa visão, né, essa percepção de que ele representaria ali uma, um divisor de águas, né, para a humanidade. A gente sabe que quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome do mestre, ali ele se faz presente. Então, e sabendo de quem eles são tutelados, a gente tem por trás deles um Simeão, a gente tem a Lívia, e deve ter outros espíritos afins, o próprio Flamínio, a Calpurnia, quer dizer, pessoas amigas. Então, eu imagino o quanto eles deveriam estar sendo inspirados, porque as reflexões, aqui o Públio chega sem elementos como nós temos hoje uma infinidade de obras que nos falam sobre o Cristo, que nos falam dos, né, do trabalho dos evangelistas, dos apóstolos, que nos falam de todo o destino, né, nosso. Eles não tinham isso, porque o que Jesus falou, ele falou por parábolas que requeriam uma análise mais acurada, mais profunda, uma penetração, e ele, ajudado talvez até pela própria cegueira para essa visão interior, mas ele também trazia uma bagagem imensa de um espírito intelectualmente provido, né, de muitos valores e que ele agora estava aplicando para o entendimento dessa mensagem do Cristo. Então, ele estava fazendo um curso intensivo do Evangelho. Na realidade, eles estavam fazendo um curso intensivo ali, um Evangelho que seria, a gente poderia dizer, um Evangelho no lar, mas com uma profundidade filosófica invejável, né? Digamos assim, de grande valor. E as reflexões dele eram extremamente, muito, digamos assim, apuradas, muito profundas, né? Então a gente está vendo, digamos assim, como essa criatura, esse espírito vai sendo trabalhado e forjado para um entendimento muito maior, né? E reconhecer na figura do Cristo esse espírito de escola, digamos assim, né? Que era capaz de penetrar todos os corações, de uma sabedoria inquestionável que ele não encontrava em nenhum ser humano, com todas as academias, com todos eh, digamos assim, as preparações acadêmicas que a pessoa pudesse ter, ninguém se comparava a Jesus. Então, ele reconhece tudo isso e é realmente muito lindo. É como a Gracinha falou, eles estão num momento, digamos assim, de calmaria, mas que é aproveitada com muita sabedoria para os embates que os aguarda, né? Os aguarda muito. É realmente assim, se a gente penetrar na beleza desses trechos, é realmente assim emocionante, né? Alguém gostaria de falar alguma outra coisa a respeito? Não? Então, quem é que gostaria de ler? A Rose não pode ler, ela está na universidade. Então, Solange, a internet está boa, quer ler um pouco? Não estou te ouvindo. Sandrinha, você quer ler um pouco? Chegou agora, mas quer ler um pouco? Desculpe, eu não sei nem onde vocês pararam, eu cheguei atrasada da cidade. Está aqui, né? Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou Qual o é a página do ensinamento. seu livro, que é igual ao meu, Pepita, por favor? O meu é 413. Ah, achei. Sim, posso ler. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender, na sombra espessa. Caiu Congelado. na cruz, somente o vi uma vez,
ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse nas suas palavras sublimes luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época. Ou daí, continua aí, Babi, por favor. Continua de onde ela parou, porque tá. Naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível aprender o sentido simbólico de suas palavras. Todas as concessões de Jesus se estiavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os seus senhores. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, Se talvez eu tivesse tivesse aliviado. aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais da metade das provações amargas da terra que a terra me reservava. Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Guiado por Guiado por esse Por esse Pode- interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Pega esse outro parágrafo, Babi, só para fechar isso aí, para A comentar. Sandrinha voltou, não sei. Voltou? Então, Sandrinha, comenta, porque está caindo a toda hora a tua fala. É. Eu anotei aqui, né, nesse diálogo, nesse humano, né, diálogo e tão compassivo. É melhor você tirar a imagem, Sandra, você está caindo. A gente não está te ouvindo, Sandrinha. Então, tá ruim o som mesmo. Não, eu acho que tem alguma coisa Deve aí. ser a internet, É a sua Talvez a internet, é internet melhor você tirar a imagem. esteja. É, Tá caindo. É. Tira a imagem. Acho que ela não ouviu, não. caiu de Não, novo. congelou de novo. Tá, tá. Babi, pode comentar, você que estava lendo junto com Então, ela. nesse Era trecho, melhor ler né? esse finalzinho, né? O restinho da fala dele. É o quê? Era melhor ler esse último Se parágrafo, que é o houvesse resto da fala entendido dele. bastante a sua caridade na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com seu espírito da mesma fé, ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso, mais humano, se lhe houvesse entendido o preceito, a lição de fraternidade. Quer dizer, então aqui ele realmente agora ele se dá conta, ele teve a oportunidade naquele encontro com o Cristo, né? E ele fez a escolha, como todos nós, ele fez a escolha dele. Ele preferiu ainda escolher toda a vaidade romana e ignorar o Cristo. Então hoje, né? Depois desses estudos, essas avaliações com a Ana, né? Aqueles como se fossem os cultos domésticos no lar,
que ele realmente se dá conta das oportunidades que ele perdeu, né? Ele teve realmente a Lívia, né? Ele teve de frente com Cristo, percebeu que o Cristo curou a filha, mas a vaidade, o orgulho daquela época não permitiu que ele assumisse isso. E hoje, né, ele se dá conta de tudo isso, como nós muitas vezes nos arrependemos de uma série de situações. Ó, poderia ter sido assim, mas as nossas escolhas nos levam, né? E a gente tem que arcar com as consequências, é o que eu entendi. Mas repara, a gente está exatamente caindo no ponto da página inicial, né? Exatamente isso. Mas ele, pelo menos, ele ainda está aproveitando agora, está Sim, tentando refazer, mas ele reconhece as ilações dele aqui são muito profundas, porque ele reconhece que ele poderia ter uma vida com menos sofrimento, com menos agonias, com menos, e teria desfrutado do coração, né, da convivência com esse espírito sublime que foi a esposa dele, e que ele não aproveitou. E esses espíritos, por mais que eles possam ser esposa, mãe, filho, coisa e tal, eles têm uma trajetória própria. Então, se a gente não os aproveita quando eles estão ao nosso alcance, só Deus sabe quando estarão disponíveis, embora eles possam nos acompanhar, mas quando nós teremos possibilidade de estar com eles. É diferente, né? Que a gente sabe que quem está numa condição de superioridade, ele tem condição de descer ao abismo, mas quem está no abismo não tem condições de subir, né? Alguém mais quer tecer? Sandrinha, agora, se você quiser falar alguma coisa, vê se agora você está podendo falar. Está toda hora instável, né, gente? Tá. Eu deixo para vocês. Mas no momento a gente está te ouvindo. Se você quiser falar alguma coisa, alguma colocação, pode falar. Não, só que eu estava falando que cada ser humano tem o seu tempo de acordar, né? E que esse levantamento que ele faz, uma autoavaliação profunda que ele faz, ao mesmo tempo mostra a condição que ele conseguiu ascender diante de tudo aquilo que ele vem sofrendo, o amadurecimento espiritual que ele conseguiu conquistar nessa existência, que justamente vai ser um fruto muito positivo para a vindoura, não é? Na Verdade. concretização do trabalho. Porque uma coisa é você despertar, outra coisa é você provar. Agora, olha, eu aprendi mesmo, né? Eu agora posso dizer que eu vou fazer de tudo porque eu aprendi. E é isso que ele vai buscar mostrar daqui para frente, né? Aliás, já está mostrando. Eu tinha marcado aqui, você parou, Babi, até fraternidade, né? Aqui fica só se houvesse, se eu pudesse, se eu tivesse. Então, não marquei mais nada aqui, não, gente. Vocês podem falar. Bom, A vaidade, né? quem quer falar? Ele, Fala, não, Verônica. não, rapidinho, ele pelo menos ele conseguiu essa aquisição de consciência, de amadurecimento antes da morte, né? Que a gente viu lá na lição, na lição da página inicial que fala, né? Ah, quando chegar o momento da morte, aí que muitos vão se Uhum. arrepender, vão se dar conta. Ele conseguiu já fazer essas reflexões, não só reflexões, mas conseguiu realmente apreender um pouco antes, né? Eu acho que ele desencarna redimido, né, gente? Ele desencarna redimido, né? Eu acho que isso é muito importante, Que é que ele redimir. chega ao término, não é? É claro que era tal história, ele poderia ir além, mas que a gente nunca vai ficar satisfeito, mas no nosso entendimento, ele desencarna completamente redimido. Ele E que consegue perdoar André de Gioras, olha, isso foi forte. Saber que ele foi o causador de toda a desgraça, de toda aquela situação, do filho que ele não viu crescer, daquela dor profunda que foi aquele questionamento: onde estará esse filho? Aonde? Enfim, e ele conseguiu da cegueira, de tudo, e ele conseguiu perdoar sinceramente.
E aí eu acho que é aí que está a grandeza. Então, ele assimilou realmente os preceitos de Jesus, né? Ele assimilou. Eu não sei se eu assimilei, eu acho que não ainda, né? Então, eu acho que realmente, quem quer continuar a leitura, que não leu ainda, Ana quer ler um pouquinho? Ana está. Posso ler. Se houvesse entendido bastante a sua caridade na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro Isso já foi espiritual do lido, né? coração. É Já embaixo do meu li pai, isso. é isso? É Isso já meu foi pai. lido. Ah, então é meu. Tá. Meu pai, exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhe as agruras do coração. Se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que foste forçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em vossa vida. Minha filha, nesses últimos anos, revidou Públio ponderadamente, tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje que a experiência própria que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas esferas desta vida. Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a misericórdia e do amor, creio que a sua lei é do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres, e dentro desses dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angústias, dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família quando eras pequenina. Flávia, Lentúlia e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais, cheias de surpresa em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentúlia, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Sim, ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra. Ainda bem que me compreendeste. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos, iniciados nas religiões misteriosas do Egito e da Índia, acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos.
velho Patrício fez uma pausa. Lembrou-se de seus antigos sonhos, quando se vendo com a indumentária do ponto dos tempos de Catilina, infligida aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Dura. Nos seus pensamentos, caía como que uma torrente de ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Ana, vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma parada, que já foi assim uma leitura bem longa, mas é que também não dava mais para outra pessoa ler. Quer comentar? Olha, realmente, aqui só o que eu tenho a comentar é quanto às reflexões dele, do quanto ele poderia ter aproveitado melhor mas ele não o fez. Mas agora, com todas essas reflexões, com todas essas preleções, ele está mostrando o quanto ele já observa as leis divinas, ele já mostrando que, né, que os egípcios já diziam que a vida não termina ali. Tem muita coisa aqui a dizer, eu deixo com vocês. É importantíssimo demais essa leitura, nossa. Bom, ele começa a fazer sérias reflexões. Uma delas é a lei de causa e efeito, e também a capacidade que todos nós temos de agravar ou suavizar a agrura das nossas penas, que ele diz assim: acredito hoje, com a experiência própria que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual das tarefas desta vida. Ele lembra que ele lembra do sonho em que ele foi o Públio Lentulus Sura, em que ele cegava os adversários políticos. E aí ele sabe que ele teria de enfrentar o processo da cegueira fatalmente em algum momento. Mas ele diz, talvez não houvesse necessidade tão, não precisasse ser daquela maneira tão violento, eu não precisaria passar por aquela intervenção ali, naquele processo, digamos assim, de vingança. Poderia ser uma enfermidade, um tracoma, como teve Francisco de Assis, um outro problema que seria mais suave de lidar do que com esse processo, esse impacto assim. Mas aí ele compreende isso, que ele pode amenizar ou agravar as penas, né, e os processos da vida dele. Ele fala outra coisa que ele compreende, que é de uma sabedoria extrema, é: não sei se fiz bem ao pedir a sua cura, minha filha, porque talvez, né, não fosse para você estar aqui com. Aí ela pensa assim, não, realmente, porque a minha vida foi só de desencantos, foi só de tristezas, então talvez fosse por isso. Aí à frente ele vai falar: não, filha, ele lembra dos sonhos, ele lembra do que você tem que quitar, e ele diz: não, filha, se você tivesse partido, você iria se fortalecer espiritualmente para enfrentar os seus processos, porque todos teríamos de enfrentá-los. Então, ele saber que, olha, você não vai fugir dos processos que você tem que dar conta, mas você pode se preparar melhor para dar conta desses processos. Mas aí tem muita coisa para falar. A Babi falou que já tem pouquinhos minutos, mas aí a gente pode, de repente, reler esse último, pelo menos o último parágrafo. Vou deixar aqui, não me referindo aos meus atos pessoais, não é isso? Né? Vamos Qual o recomeçar. parágrafo? Não, você, onde vocês acham que a gente vai recomeçar? Porque não vai dar para a gente comentar muito agora. Não me referindo aqui, já achei. Eu acho que seria bom, né? Porque
A gente acabou lendo muito mesmo E não né, parou para e o tempo refletir. não. Então, eu vou É, deixar não me referindo aos meus atos pessoais, deixar tá aí, bom. tá? Tem muita coisa a ser comentada aí. Hoje, né? É para dia 8, 7. Florinha, para você cantar. Tá bom. A voz melhorou, Pepita, ou continua a mesma coisa? Melhorou, melhorou. Ah, então o Wellington tinha razão. Quem ficou É o ruim? microfone, né? Para mim ficou ruim. Fez Luísa queria ser Deus, enche Luísa as mãos de dádivas benditas. Repartamos entre a luz da perfeição. O amor, além da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus a oportunidade que nos concedeu de nos reunirmos para o estudo dessas obras, para compartilhar nossos sentimentos, nossas vibrações, para darmos uma pausa no mundo e voltarmos por alguns momentos na busca do pão da alma. Abençoa-nos, Senhor. Vê os nossos propósitos de tornarmos-nos melhores e, ao mesmo tempo, vê a nossa fragilidade em tomarmos as medidas necessárias para as mudanças que já podemos operar. Ajuda-nos, Mestre querido, ampara-nos para que possamos
de fato, te buscar, sem medir esforços, sem medir sacrifícios, que possamos compreender a importância das dificuldades que se apresentam, que possamos vê-las como um processo de crescimento, que possamos compreender, Senhor, as situações que nos cercam e as possibilidades que elas nos oferecem para burilarmos os nossos sentimentos, para disciplinarmos os nossos pensamentos, para despojarmos de tudo que nos prende e nos acorrenta ao mundo e alçarmos voo na direção das paragens mais elevadas, que nos falam de Ti, que nos falam do Teu amor, que nos falam da Tua amorosidade sempre. Que possamos perceber os corações amorosos que nos tutelam e que nos impulsionam à abnegação, ao sacrifício, à disciplina, que possamos ouvir suas vozes e acolhê-las sem temor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos aproveitar as oportunidades que nos ofereces. Ajuda-nos para que possamos valorizar cada momento em que nos reúnes e estás conosco. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos um dia ser também nós vasos dignos de receber o teu perfume. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.